Iniciaremos, então, a conferência de encerramento com a temática Ser Célebre, o anseio por reconhecimento e as estratégias de visibilidade no ambiente virtual. E convidamos, então, o professor Dr. João Freire Filho para a conferência. Seja bem-vindo, professor. Professor João Freire é mestre e doutor em literatura brasileira pela PUC Rio, com pós-doutorado pela UFMG. É também professor do programa de pós-graduação da ECO, da UFRJ, e faz parte do conselho editorial das revistas Galáxia, da PUC São Paulo, Contemporânea, UFBA, Ecompós e Ecopós. Obrigada. Agora. Repetindo, então, boa noite a todos. Eu queria agradecer, inicialmente, o Zé Carlos pelo convite para participar desse evento, realizar essa conferência. Agradecer a assistência de todos os pesquisadores do JITS, desde do antecedente à vinda para cá e desde o momento que a gente foi contactado para participar do evento, tudo muito bem organizado. Há um envolvimento muito forte dos pesquisadores aqui na realização desse evento. Thaís, Lineu, Fabrício, certamente vou esquecer o nome de alguns, mas eu queria agradecer a assistência dada desde a chegada aqui em Salvador. Apesar de ser sempre uma grande satisfação vir aqui à UFBA, é um ritual que eu tenho cumprido religiosamente nos últimos 7 anos, por motivos diferentes. Já participei de banca aqui, já dei curso aqui, com eventos de professores diferentes, o que me deixa muito satisfeito. Eu confesso que eu hesitei um pouco quando o Zé Carlos me fez o convite para fazer essa conferência, por um motivo simples, que eu não me considero um pesquisador da área de cibercultura, como alguns de vocês devem conhecer meus trabalhos anteriores, né? Eu nunca escrevi um artigo específico sobre redes sociais ou temas similares, mas eu acabei resolvendo aceitar o convite, não só pela simpatia, como ele foi formulado por Zé Carlos, reforçado por Thaís, que faz parte do GT de sociabilidade da Compós. Eu e o Zé Carlos já tivemos 2 vezes lá no GT junto, mas também para ser fiel a uma convicção minha, né? Eu disse que eu não sou pesquisador de cibercultura, mas eu também não me considero pesquisador de televisão, pesquisador de revistas, que foram os objetos com os quais eu trabalhei anteriormente, né? Esses foram objetos, né, meios, mídias, se quiser dizer assim, que eu achei útil para pensar fenômenos culturais, sociais, que estavam me interessando, mobilizando, que chamaram minha atenção. Como agora, no desdobramento dessa minha pesquisa, tem uma conexão com esse ambiente virtual, esse mundo online, se quiser dizer assim, ambiente virtual. Então, a gente sabe que existe essa divisão, é uma divisão arbitrária. No meu programa existe 2 linhas, eu fiquei imaginando essa apresentação do ponto de vista do meu programa seria de um pesquisador da outra linha, eu estaria traindo a minha linha no programa, que é mídia e mediações socioculturais, né? Há uma outra linha específica de novas tecnologias estéticas, então, do ponto de vista pensando ainda com a cabeça de coordenador, na hora de fazer as vinculações, isso estaria fora, um pouco por essa questão do objeto. Mas, falando mais seriamente, assim, realmente não consigo pensar muito com esse tipo. A minha escolha de temática, de trabalho, não passa por aí, né? Por onde ela passa, né? Em geral, não é necessariamente esse o caminho único, nem talvez o melhor, mas eu sempre escolho como tema, objeto de trabalho, alguma coisa que me cause alguma perplexidade. Você pode escolher, há outras maneiras de escolher, definir um objeto de pesquisa, o contrário, né? Algo que lhe pareça um fenômeno alvissareiro, positivo, que você queira lançar luz sobre ele. Um movimento político que esteja emergente, uma cena musical, uma subcultura, enfim, que você queira falar, publicizar aquilo. Talvez por uma questão de personalidade, nunca foi assim que eu escolhi meus temas de pesquisa. Sempre foram mais coisas que me causavam algum tipo de perplexidade, exasperação, incômodo. Talvez desde a minha dissertação de mestrado, quando eu trabalhei com o tema da perversidade, do mal, eu acho que eu não encarava aquilo de maneira positiva. Isso que geralmente é o que me deixa perplexo. E sempre acho que eu parto de uma mesma questão, né? Como isso é possível? Para pegar um exemplo, talvez vocês conheçam, uma pesquisa que eu fiz sobre a revista Capricho. Quando eu me deparei com aquilo, como é possível uma revista com esse perfil para adolescentes já do novo milênio, com esse tipo de perfil, com esse tipo de proposta editorial, né? Essa pesquisa não foge muito desse tipo de indagação. Como é que é possível que esse interesse por esse universo das celebridades, esse interesse por ser célebre tenha se tornado tão difundido
nesse novo milênio. Uma perplexidade que não é para transformar isso num objeto de denúncia, assim, mas de reflexão, de entender quais são as condições de possibilidade para a emergência desse fenômeno e quais seriam os seus impactos sociais e subjetivos. Esse anseio por ser feliz, esse anseio por notabilidade, talvez seja até um termo melhor do que reconhecimento, que tem é um termo mais carregado de conotações e outras áreas de reflexão social. Não há nada de natural, embora ele esteja amplamente disseminado, como a gente vê aqui, não há nada natural nesse anseio por ser célebre, por ser notado, por ser visto. Né? Pelo contrário, né, a celebridade sempre foi visto como uma forma espúria de fama, muito antes até do que as pessoas tendem a imaginar. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, vai ser o tema da minha fala no evento que eu estou organizando sobre celebridade na semana que vem na UFMG, mas as pessoas tendem a associar o fenômeno da celebridade com a emergência dos meios de comunicação de massa. É o grande clichê até de abertura de artigos sobre celebridade. E é um equívoco muito grande. Né? Não só o termo é bem anterior a isso, como o mal-estar gerado por esse novo tipo de forma de fama já data pelo menos desde o século XIX. Só para dar uma noção aqui, como eu falei, eu não vou me aprofundar nisso, mas o termo celebridade em francês vai surgir em 1842. Um pouco antes já tinha em inglês. E já surge como a percepção que é um tipo de reconhecimento, de notabilidade diferente de outras formas de reconhecimento, como fama, glória, renome e outras formas de reputação. Os primeiros porta-vozes, digamos, de críticas em relação a esse fenômeno são os literatos, os homens de letras. E, curiosamente, há vários autores. As pesquisas mais interessantes, a meu ver, hoje em dia feitas, né, sobre esse fenômeno de celebridade, em geral, são feitas no campo da história e, especificamente, no campo da literatura, que vão pegar os próprios homens de letra com as primeiras figuras célebres. Eu estava conversando com a Adriana Amaral, que participa desse evento também. Um dos trabalhos mais interessantes sobre o fenômeno de celebridade vai pegar o Lord Byron, que todo mundo conhece, como sendo um dos primeiros representantes do que seria uma celebridade. Pelo fato dele despertar interesse, não só pela sua obra, mas um interesse fervoroso. Ele tinha fãs, tietes, se você quiser dizer assim, quase grupos que perseguiam e até invasão em sua casa, relatos sobre isso, mas um interesse pela vida dele, pela sua personalidade. Se aquilo que ele escrevia, aquela dimensão aventureira da sua obra, fazia parte da sua vida pessoal também. Então, há um autor chamado Tom Mowles, que trabalha com isso, para mostrar assim, um antecedente desse fenômeno. Em português, assim, a primeira referência que eu achei interessante sobre essa questão de celebridade foi de 1897, numa crônica do Machado de Assis. É muito interessante para pensar na área de comunicação, porque ele abre a crônica dizendo: hoje eu conheci o que é a celebridade. E ele começa a relatar o fato dele estar quem conhece o Rio de Janeiro, ali no centro, na rua São José, e ter se deparado com uma mulher, isso é importante, é uma mulher analfabeta, enquanto ele estava vendo as gazetas, aqueles jornais que ficavam espalhados pela rua, interessado em saber notícias sobre Antônio Conselheiro. E ele vai desenvolver dali o tipo de notoriedade específica que Antônio Conselheiro possuía, para aquele público específico, uma mulher analfabeta que o conhecia de ouvir falar, que queria ver a sua foto, alguma imagem, reprodução, desenho dele numa gazeta, como um tipo específico de notoriedade. Isso é de 1897. Tá? Um último exemplo. Uma referência curiosa que eu encontrei também, todo mundo conhece, é um outro clichê, né? A frase, no futuro todo mundo será famoso por 15 minutos. Em geral, essa frase é atribuída ao Andy Warhol, é outro clichê também de reportagem, coisa sobre celebridade. Tem um escrito do Lima Barreto, de 1920, que ele usa exatamente esse mesmo marco temporal. E fulano teve o seu quarto de hora de celebridade. Aí depois eu achei outro artigo falando meia hora, que seria um pouco mais estendido, mas ele usava até o mesmo marco temporal, isso eu estou falando da década de 20, bem antes, o Andy Warhol vai pronunciar essa frase em 1960, só para dar uma noção. E um último exemplo, não sei se vocês conhecem o Gustave Flaubert, o escritor francês, tem um dicionário que ele chama de Dicionário de Ideias Feitas, que é ótimo, eu trabalhava até com alunos de graduação, é bom para quem vai trabalhar com jornalismo, para evitar clichês, lugares comuns e tal. Ele começou a fazer isso na metade do século, anotações disso na metade do século XIX. Já tem um verbete celebridade. E a definição do verbete é celebridade. Se preocupar com cada detalhe de sua vida privada para falar mal delas. Ou seja, não só que a palavra já estava em circulação, já tinha uma conotação próxima do que a gente trabalha hoje. O que eu estou querendo mostrar com isso, assim, existe um antecedente, é um equívoco fazer essa visão mediacêntrica, digamos assim, que a celebridade é uma decorrência só de um fenômeno de mediatização ou de expansão dos meios de comunicação de massa, mas, ao mesmo tempo, eu não estou querendo dar uma perspectiva histórica, no sentido que sempre foi assim, que a celebridade desfrutada pelo Lord Byron é igual à celebridade dos personagens que eu vou tratar aqui. Tá? Uma
questão clara que a gente consegue perceber, é o motivo da minha perplexidade, é a difusão do interesse por esse fenômeno. Como eu vi, era algo criticado, visto como uma forma espúria de fama, né? E hoje, mesmo tendo essa conotação ainda hoje em dia, né, é um desejo amplamente compartilhado na nossa sociedade. E precocemente compartilhado. Eu vou me permitir dar um exemplo literalmente familiar, que me chamou muita atenção, de quão precoce já se desperta esse interesse pela celebridade. Ups, como é que eu vou? Tá. Esse foi um trabalho de casa do meu filho, quando ele tinha 6 anos, em que pedia, como vocês percebem ali, para recortar, fazer uma frase formando palavras de revista. Se vocês perceberam o exemplo que está marcado ali, as celebridades brincam no carnaval. Não é que ele copiou, recortou o título tal qual estava na revista. Ele saiu formando as palavras. Isso ele não tinha 6 anos completos ainda, ele estava com 5 anos. Me chamou muita atenção, assim, que ele já tivesse noção do fenômeno. E a frase é coerente, né, o fato da celebridade. Certamente, na idade dele, ele não tinha nem noção exata do que era isso. Então, para mostrar como isso estava difundido, aí torna interessante para mim como objeto de pesquisa, daquele perplexidade. Como é possível que o meu filho, e eu não sou propriamente uma pessoa interessada nesse fenômeno, no sentido de querer me tornar célebre ou algo do gênero, como é que ele poderia já ter essa percepção disso tão precocemente? Quando a gente recebeu esse trabalho em casa, eu comentei de brincadeira com a minha mulher, eu falei, só falta criarem agora a revista Carinhas, um exemplar para criança. A minha mulher resolveu levar a sério a brincadeira e viu que, na verdade, não falta, né? Já foi lançada essa revista Carinhas. Isso não é uma montagem, essa revista foi lançada, de fato, em bancas, e é uma versão da revista Caras com personagens mirins, celebridades mirins. Vem um encarte que você tinha Pinte o Castelinho de Caras e versões do que você encontra na revista Caras para crianças. Então, você tem uma menina de 5 anos posando como uma pin-up. A outra, fulaninha de 7 anos, já tem estilo próprio. Ela pousa com sua coleção de 30 pares de sapatos. Um outro, aquelas famílias com 7 sobrenomes, saindo de um Rolls Royce, os meninos vestidos de roupa de gala. A revista é toda feita assim. Como tudo sempre pode piorar, as pessoas passaram a usar esse símbolo da Carinhas para fazerem convites de festas, né? Já introduzindo diretamente os seus filhos essa perspectiva, esse anseio do que é ser uma celebridade. Não sei se vocês conseguem enxergar ele ali, a do meio, mas já o convite é como se fosse uma manchete mesmo da revista. Então, pai de Bruno declara o amor comemorando o aniversário com uma grande festa, como se fosse uma chamada para a revista. O outro ali tentou ser mais original, então usou do Ídolos, que é outro programa, agora tem no momento no ar, né, um Ídolos versão para crianças, né? Então, sim, para ver como você tem esse estímulo já precoce de imersão nisso. Eu me lembrei de um objeto que eu já tinha pesquisado e que isso é apresentado de maneira sistemática, né? Essa reportagem da Capricho, de fato, são dicas para você se tornar uma celebrity, como eles vão falar. Para como você deve, de maneira estratégica, ganhar notoriedade dentro do seu grupo social, uma lista de 10 mandamentos, e também para averiguar se você de fato está sendo popular ou não, uma matéria de 5 páginas em relação a isso. A outra concorrente, a atrevida, não sei se vocês conseguem ver o que está marcado ali, mas quero ser pop. Até que ponto vale a pena correr atrás da fama? A maneira de anunciar já pressupõe que existe um ponto em que vale a pena correr para a fama. Você tem que ver o limite, mas que correr atrás da fama é válido. Só precisa ver o que você pode ou não pode fazer em relação a isso. E é o que, de fato, a matéria dá. Sinais quando você talvez esteja passando da medida nessa busca que é genuína, natural, por ser célebre. Aqui ela pega um pouco, depois de passar as dicas, dá palavras às próprias leitoras para se pronunciar sobre o seu desejo. Eu vou ler algumas das respostas que elas dizem, porque são bastante sintomáticas desse anseio de reconhecimento, sobre o qual eu vou continuar falando aqui. Por que vocês acham que tem tanta gente querendo ficar famosa? Keila diz, o pessoal quer se promover, ser conhecido, tem um certo glamour. A outra vai dizer, acho que a maioria sonha conhecer muita gente, você passa na rua e te param. Outra, acho que é legal e só quando você tem algo para mostrar e é reconhecido por isso. Na boa, acho que uma das grandes vantagens de ser famosa é conhecer os caras mais gatos. Tem mais área que eu não vou reproduzir aqui. Ter bastante dinheiro também é uma grande vantagem. Eu sou uma dessas pessoas que queria ter fama, adoraria ser conhecido. Aí eles vão reproduzindo outras questões depois. Mas vocês já tiveram vontade, pelo menos, de uma meia hora de fama? Com certeza. Eu penso nisso o tempo todo.
Deve ser massa ser reconhecida nas ruas. Aí a pergunta da revista: o que vocês acham dessas meninas que fazem loucura para garantir o sucesso? Fama é bom, mas não vale tudo por ela. Aí a outra diz: acho que vale tudo sim, só não pode matar nem roubar. A outra: tudo é uma palavra forte, entre aspas, né? Eu não faria nada muito vulgar, ou seja, um pouco vulgar, sim, né? A outra: deixa eu completar 18 anos. Se até lá eu ainda não for famosa, me inscrevo no BBB. A outra diz: o programa As Ídolos eu acho legal. Se você realmente gosta de cantar, é uma vocação. Agora, Big Brother é só gente querendo fama rápida. Óbvio, dá uma percepção. Nesse caso, já fica nítido que existe um tipo de fama por mérito e outra que seria essa projeção midiática, então também já tem uma certa internalização dessa crítica à celebridade. Mas a julgar, óbvio, que isso não tem nenhuma validade como amostra de pesquisa, é só porque isso é um relato que você ouve com recorrência em relação a essa expectativa. Então foi um pouco desse quadro de difusão disso, de maneira tão precoce, que me interessou pesquisar. A própria revista, que tenta ter uma perspectiva crítica em relação a isso, estabelecendo os limites, faz concurso para que as meninas possam se tornar celebridades. Esse é algo estranho, é uma marca de mods, né, de absorvente feminino, em que você, criando uma frase: se é possível ser feliz... Não, o que você faz para ser feliz também naqueles dias... As melhores frases iam aparecer lindas e repaginadas, autoras das melhores frases, lindas e repaginadas nas páginas de Capricho, como uma celebridade. Tá? Não vou discutir o gosto da coisa. Sempre quando eu trabalhava com a Capricho, eu tinha preocupação de uma revista para meninas, adolescentes, de parecer que é algo que é muito localizado, mas era possível fazer conexões com várias coisas que apareciam na revista, com publicações e coisas voltadas para homens maduros, homens de negócios, mulheres maduras. Essa ideia dessa democratização, dessa aspiração de ser célebre, de ser uma estrela, você vai encontrar em produtos não destinados, endereçados especificamente para esse público-alvo, né? Como essa propaganda do Itaú, ou às vezes nos produtos mais prosaicos, né? Isso é uma marca de sorvete. O prazer de se sentir tratado como uma estrela e a expectativa, né? Quando as pessoas imaginam nessa celebridade, esse tipo de tratamento, de reputação, de prestígio, de status, que vai advir dessa visibilidade. Então, era um dos... Eu estou trabalhando agora com esse material de publicidade, é bastante rico para pensar como sinal dos tempos, sintoma de cultura, né? Mas não vou tratar disso aqui especificamente. Um objeto que me chamou muita atenção quando eu fui pesquisar a incorporação desses códigos de performance, de visibilidade que são irradiados por essa cultura da celebridade, é um documentário chamado Pacific, seria Pacific, né? Mas os próprios personagens dos filmes chamam Pacific, não sei se vocês conhecem. Vocês já viram esse documentário? É uma proposta bem interessante, tem uma série de possíveis questionamentos éticos em relação ao documentário, mas ele é todo feito baseado em imagens amadoras feitas pelos próprios participantes de um cruzeiro que foi feito de Recife até Fernando de Noronha. Então, a organização do documentário foi assim: a equipe estava a bordo, não teve nenhum contato prévio com os participantes do cruzeiro, mas, ao final, perguntou se poderia utilizar aquelas imagens que foram feitas para consumo interno, privado, pelos próprios participantes do cruzeiro, para fazer um documentário. E o filme é só de montagem em cima dessas imagens. Vocês talvez tenham ouvido falar, porque foi bastante discutido pela questão ética que isso gerou, e foi visto um pouco assim como a classe C, a nova classe média vai ao paraíso, porque seria essa perspectiva do emergente, que estavam tendo a possibilidade pela primeira vez de fazer um cruzeiro, de ter condições de fazer esse cruzeiro para Fernando de Noronha. Isso várias vezes aparece no relato, é difícil dizer desse personagem, mas enfim, das pessoas que participam do documentário. O que chama a atenção, e a imagem que foi escolhida para ser o cartaz do documentário, é que várias vezes as pessoas aparecem se filmando. As pessoas se filmando e se portam dentro do documentário, que é para consumo privado, como se estivessem num programa de celebridade. Se entrevistando marido e mulher, conduzindo aquela filmagem como se fosse um Amaury Júnior, um Otávio Mesquita, alguém desses host ou MC, sei lá como é que chama isso, desses apresentadores de programa de celebridade. De novo, para um documentário, para a imagem que provavelmente você ia consumir na sua família internamente. É bastante espantoso esse tipo de reprodução interna. Aqui vocês devem estar visto, é uma imagem mais clichê, de reproduzir uma cena do Titanic. Esse personagem é particularmente irritante, porque todo momento dele, o rapaz, todo momento dele no filme é isso. É como se ele fosse um apresentador de TV de um programa de celebridade, e o tipo de postura dos personagens é assim. Eu queria passar uma cena, vamos ver se vai
se vai funcionar aqui. Eu acho que é um momento... Eu recomendo, assim, deve ter sido o filme que me gerou mais, os afetos mais, digamos, díspares possível. Tinha vezes que eu tinha compaixão desses... Honestamente, assim, dessas pessoas, às vezes raiva, exasperação, assim, como é possível que as pessoas... Porque tem uma coisa assim de uma obrigatoriedade. Por que me interessou? Porque tinha a ver com o meu tema de pesquisa. Era uma obrigatoriedade de estar sempre feliz e aproveitando aquele momento. Para quem trabalha com questão de gosto, também é bastante interessante, né? O kit que é esse cruzeiro é algo indescritível assim, da reprodução. Mas eu vou tratar um pedacinho que mostra esse casal, e é bastante lento, assim, provoca essa exasperação, se comportando e filmando marido e mulher como se eles estivessem dentro de um programa desse. Tem um trechinho só de mostrando como eles se divertem anteriormente. Tá? Se eu marquei no pedaço certo, vocês vão ver a frase que é mais pronunciada no filme, que é "hu-hu", que é um momento de alegria, quando eles estão desfrutando, vendo um golfinho ou algo assim. Tá? Peraí. Acho que passou por 2 segundos. Deu para ouvir? Ele está sendo filmado pela mulher dele, tá? Só para contextualizar, vocês vendo assim, pode imaginar que ele está querendo fazer graça, alguma coisa assim, mas é sério, tá? Dentro do filme você percebe. Vai piorar, tá, gente? Não acredito. Agora é ele filmando a mulher. Tá? Ela está se produzindo enquanto ele está mantendo. Tá vendo? Movimento, né? Ela é uma estrela, certo?
Agora é o ápice. Vocês já pegaram o espírito da poema, já dá para... Só para ficar claro, assim, esse casal não é uma exceção, é que essa cena me parece particularmente emblemática, mas várias das pessoas se comportam dessa maneira, como se estivesse reproduzindo esse código de performance, de visibilidade, de modo de interação. Eles falam o tempo inteiro pela câmera. É muito, pelo menos para mim, achei muito estranho a maneira como eles interagem, né, com os filhos. Tem uma tentativa também... Já deu para perceber que eu tenho uma preocupação pessoal com isso, de inserir os filhos nessa... O grande, se quisesse fazer uma leitura na linha de estudos culturais e ficar procurando um momento de resistência nisso, assim, tem um personagem, um participante do Cruzeiro, que é um menino no final, que é o único que resiste um pouco a isso. Tem um pai querendo filmar uma menina posando meio de pin-up ali, ele vai entrevistar a menina, no coisa, e o irmão fica o tempo inteiro azucrinando, passando na câmera e cortando aquela performance de celebridade mirim que a menina está fazendo. Toda hora que o pai tenta fazer a encenação, ele quebra um pouco aqui. É o único que foge mais da inserção nesse código de cultura de celebridade. Como é que eu volto aqui? Quando eu estava tentando pensar em alguma passagem, algo que eu conseguisse definir exatamente o que era o cerne dessa perplexidade que eu sentia diante desse fenômeno, encontrei na passagem desse livro, não sei se vocês conhecem esse romance do Inácio Aura Brandão, O Anônimo Célebre. É genial, ele nem está longe de ser um dos escritores meus preferidos, mas esse romance é muito interessante porque ele mistura reportagens, tem um romance com uma trama, mas reportagens que de fato foram publicados, artigos de imprensa, centrado na figura de um ator secundário, um ator de segundo escalão de televisão, que anseia em ser célebre, que anseia em ser um protagonista. E vai escrever um manual de como se tornar célebre. Tem uma série de reflexões sobre a mídia ao longo do... Ele tem assessoras para declaração contundente, assessora para gafe, para torná-lo mais humano, é uma estudante de sociologia e de comunicação. Tem várias maneiras que ele está fazendo sobre essa arte de se tornar célebre, né? Eu pensei essa frase que eu acho que expressa, pode ser um pouco hiperbólica, ou para alguns casos que a gente vai ver aqui não, a que ponto chegaria esse anseio da ideia da existência, da validação da existência está ligada a essa ideia de ser visto e ser admirado. Que, de novo, que eu falei, que não é um fenômeno natural, mas que é bastante característico específico da nossa sociedade. Tá? O manual que ele pretende fazer é algo ficcional, né? Mas, de fato, eles existem. Né? Esses são dois que tem em português, lançados aqui no Brasil. Essa primeira é uma autora brasileira, uma professora de comunicação da SPM, que fez um manual mesmo para como você se tornar celebridade, com todas as dicas e etapas, celebridades em várias... O Edson está boca aberta, mas é isso, tem como se tornar celebridade acadêmica também, para se alguém tiver interesse... Tem para todas as áreas possíveis, né? Esse outro livro é um livro bastante mais... Depois eu passo a referência. Esse é bastante mais conhecido. Não sei se vocês aqui têm curso de publicidade, mas o pessoal que é da área de publicidade certamente conhece o Kotler, porque é um desses gurus de marketing, né? E esse livro, acho que nos Estados Unidos já está na 19ª edição, ou seja, pelo menos para eles foram úteis essas dicas. E o curioso é que ele alia dicas práticas, estratégicas, bastidores dessa indústria invisível da visibilidade, a gente pode definir assim, entremeados com reflexões teóricas. Então ele faz referências de praxe lá ao Guy Debord, Sociedade de Espetáculo, ao Burstyn, que talvez, não sei se vocês conhecem, o Daniel Burstyn, foi um dos primeiros autores a ter uma reflexão mais sistemática sobre essa celebridade moderna. Ele tem um livro chamado The Image, dos anos 60. Ele é um historiador estadunidense, para quem não conhece. Estranhamente, esse livro dele não foi traduzido para o português. Ele tem vários outros livros traduzidos. É uma pena, porque é um livro que ele vai falar sobre a emergência dos pseudos eventos na América.
É um pouco antecipando um pouco a crítica que o Guy Debord vai fazer 7 anos depois no Sociedade de Espetáculo. No Sociedade de Espetáculo, o Debord faz menção ao livro do Burstein, né? E ele tem uma parte específica para falar sobre celebridade, contrapondo a outras formas de passado, e fez uma definição que se tornou lapidária assim, para celebridade, que vai dizer, celebridade é alguém que é conhecido pela sua notoriedade. Ou seja, é conhecido porque é famoso. Ele explica assim, olha, é uma tautologia. Ele não tem nenhum predicado, ele não tem nada, nenhuma propriedade inerente que o faz se tornar famoso. Ele se tornou famoso porque, por alguma causalidade, algum motivo, uma boa assessoria de imprensa, ele teve um holofote da mídia, uma projeção em determinado momento. Mas, de fato, os predicados, as propriedades que pelo menos se idealiza que eram os responsáveis pela fama no passado. Esses são outros que não foram traduzidos ainda, pelo menos aqui. Esse sobre o YouTube é bastante interessante, porque ele faz entrevista com as pessoas que se tornaram esses fenômenos de celebridade no YouTube, ou por famosos ou infames, por gafe, enfim, mas tiveram lá os seus 15 minutos, como o próprio livro, o título do livro faz alusão. Seria o que o Chris Rojak, num livro que foi lançado aqui, que acho que talvez é a referência mais conhecida aqui sobre celebridade, vai chamar às vezes de celetoide, que não chega nem a ser propriamente o celebridade, aquelas celebridades tão efêmeras, tão rápidas e tão involuntárias, que nem como celebridade mereceriam ser chamadas. Esse último, sobre o reality TV, talvez seja o mais inacreditável de todos, porque ele dá instruções não só para você se tornar uma celebridade dentro do programa, então uma estratégia para você conseguir se projetar dentro do programa, ser um vencedor ou se tornar alguém famoso, discutido enquanto faz parte do programa de realidade, mas como capitalizar essa fama depois, como capitalizar em cima desses 15 minutos de fama depois. Por que esse é particularmente interessante? Porque esse é um dos portais, talvez já aproximando para o tema central que eu vou tratar a partir de agora, são os 2 portais centrais dessa possível democratização da celebridade, ou pelo menos dessa expectativa de que você hoje tem como concretizar mais esse anseio de reconhecimento. Esses programas de realidade em televisão, do tipo Big Brother, como a gente vê aqui, ou através das novas tecnologias, enfim, do ambiente virtual, da web. Esse é o exemplo mais radical da pessoa que literalmente quer se tornar uma celebridade através de um desses programas de reality TV. Não sei se vocês conhecem, um programa da MTV chama I Want a Famous Face. Eu quero ficar com a face de alguém famoso. Ela fez 23 cirurgias plásticas, essa é uma brasileira, fez 23 cirurgias plásticas para ficar parecida com essa cantora de música country, que é a ídola dela, que eu não faço a menor ideia de quem seja, mas para ela é alguém irrelevante. Ela vendeu um apartamento de R$200 mil para poder fazer essas operações e supostamente complementaria isso através do programa. Do One Famous Face, faria o resto para ela se tornar mais... Hã? É tipo um extreme makeover, mas com o intuito de se tornar alguém parecido com quem você idolatra. Então. A grande graça do programa, para quem já viu, é que, em geral, as pessoas ficam muito diferentes. Esse tipo de operação não dá muito certo e a pessoa acaba virando um pastiche do seu ídolo, daquela pessoa que ela imaginava se tornar, emular, se tornar parecida. Né? Esse é um tipo de proposta mais radical de se tornar literalmente uma celebridade. A maneira mais usual, e foi meu primeiro objeto de pesquisa dentro dessa temática, é através do Big Brother, que particularmente aqui no Brasil é um fenômeno. Né? Talvez como poucos países no mundo. Né? Certamente muito mais nos Estados Unidos, onde o Big Brother não emplacou. O grande sucesso lá é o Survivor, que por sua vez aqui não fez tanto sucesso, era o equivalente ao No Limite, não teve a mesma repercussão. Como aqui, tanto número de edições e sempre no mesmo modelo, em países onde houve tanta reprodução do Big Brother, você mudava pelo menos o modelo. Vai ter um momento que vai ser o Big Brother com celebridades, você vai fazer alguma coisa diferente. Mantendo a mesma fórmula, de fato, é um fenômeno aqui no Brasil. E o que me interessou especificamente quando eu fui pesquisar esse programa? É que é um jogo, cujo objetivo é você destacar, ser uma celebridade, cujo grande mote é dizer que não está jogando. Essa retórica da autenticidade dentro do programa. Era uma coisa que uma temática que eu vinha trabalhando desde a época da Capricho. Quando eu fui pesquisar a Capricho, o slogan da revista era "Seja autêntica, seja você mesma", numa revista que dava uma série de dicas de comportamento, guias de consumo, como adotar um comportamento parecido com alguma celebridade, adotava esse slogan.
E eu tentava mostrar que tinha até uma coerência interna dentro da revista para fazer isso. E isso aparece em todas as etapas do programa. Como vocês veem ali, para quem vai se candidatar ao programa, se declarar autêntico, verdadeiro, simples. Para quem está dentro do programa, o tempo inteiro as pessoas falam, não estou jogando, eu estou sendo eu mesmo. Para quem já assistiu uma edição do Big Brother, sabe que isso é um mantra, né, que é reproduzido dentro do programa. É uma forma... O Andrei Gevich, para as pessoas que trabalham aqui com surveillance, com vigilância, deve conhecer o livro dele. Ele tem uma parte específica que ele vai tratar de Big Brother. Eu vou falar que aparentemente seria uma contradição, mas do ponto de vista do programa, a ideia de que você está sendo monitorado 24 horas por dia não funciona como uma forma de coerção que tornaria seu comportamento, você ficaria mais autoconsciente. Ao contrário, saber que você está sendo monitorado 24 horas por dia faz você ser mais espontâneo e mais natural. Ou seja, é aquele ambiente artificial de monitoramento que faz com que você seja compulsoriamente autêntico e espontâneo. Porque ninguém poderia falsear o seu verdadeiro eu, se você quiser dizer assim, durante 24 horas por dia. Em algum momento vão cair as máscaras, que é outro clichê desse tipo de programa. Isso mobiliza não só os participantes, mas eu fui analisar também os fãs do programa. Todos, a definição sobre quem merece ganhar, nos blogs de discussão, que são vários, né, a respeito do programa, é sempre quem está sendo verdadeiro, quem está sendo você mesmo, a disputa de quem está falseando, quem está adotando um personagem ali dentro, quem está agindo como se não fosse um programa de realidade. Né? Quem não está sendo transparente, é outra metáfora, outra expressão bastante recorrente. Eu utilizei, para interpretar isso, um autor do campo da filosofia, um filósofo canadense, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que é interessante para trabalhar também questão de rede social. Eu não vejo ele ser muito trabalhado aqui nesse campo, ele é utilizado mais pessoa que trabalha com ciência política, questão do reconhecimento, que é o Charles Taylor, que tem 2 livros importantes para discutir isso, um chama As Fontes do Self, e um livro que seria quase uma versão reduzida de uma parte desse livro, que se chama A Ética da Autenticidade. Ele vai trabalhar... O que me interessa nessa pesquisa? Existe um certo clichê de dizer, olha, a nossa sociedade está ficando cada vez mais individualista, que redundaria nesse fenômeno da celebridade, nisso que a gente está discutindo aqui. A minha ideia era, olha, não trazer isso de uma maneira, abordar isso de uma maneira só quantitativa, estamos ficando cada vez mais individualistas, mas assim, de maneira qualitativa, o tipo de individualismo que está se espraiando hoje em dia, o ethos desse individualismo, ele é qualitativamente distinto das formas de individualismo do passado, e ele vai trabalhar com um tipo específico que ele vai denominar de individualismo expressivista ou individualismo de autorrealização, que estaria calcado nessa ética da autenticidade, nessa questão do ser você mesmo. O interessante desse livro é que ele vai fazer uma defesa dessa ética da autenticidade, indo de contraponto a vários autores, desde os anos 70, que vão tratar isso como essa ideia do ser você mesmo e tal, como uma simples máscara, uma declaração vazia. Ele vai dizer, olha, existe uma dimensão que essa ética da autenticidade é importante. Essas formas, como a do Big Brother, isso é um barateamento disso, da ideia de que você tem que ter um compromisso só com a sua interioridade e mais nada. Ele vai dizer, olha, para ser uma ética legítima da autenticidade, você tem compromisso para algo além do próprio sujeito. Declarar uma idiosincrasia qualquer, ou como tem na revista Capricho, uma altitude, que é a frase para dizer que você tem uma atitude, que é um termo meio inefável, né? Não tem como definir um pouco isso. O exemplo que ele dá, olha, o sujeito dizer que ele tem 1.373 fios de cabelo é uma singularidade dele, mas isso é insignificante. Para você tratar dentro dessa ética da autenticidade, tem que ter um compromisso de algo, uma diferença que seja significativa, algo que distinga você do outro de maneira relevante. Então, para ele, isso seria uma deturpação, uma forma, digamos, bastarda dessa ética da autenticidade, que é um discurso recorrente não só nesse programa, mas em outras. Eu citei a Capricho, isso aparece em rede social também. A gente vai ver aqui. Quando eu analisei o específico, foi um momento bastante propício para fazer análise, era o Big Brother 10, e o ganhador, o personagem, de novo, o personagem não é o termo, mas o participante em evidência era esse cara, o Marcelo Dourado, que se destacou como a própria, esse é o olhinho ali, a legenda da matéria da época, pela questão da autenticidade. E qual era a questão? O que definia ele ser autêntico? Porque ele rompia com as normas sociais, ele ia contra o politicamente correto, ele se declarava, ou pelo menos expressava sua homofobia, ele não tinha o pacto com o politicamente correto, com normas sociais, ele arrotava a mesa, ele tinha um comportamento rústico. Tem um livro que inspirou esse autor, o Charles Taylor, um livro do Lionel Trilling, que ele fala sobre, chama Sinceridade e Autenticidade. Ele vai mostrar como a questão da sinceridade é você cumprir de maneira honesta um papel social. Agir de acordo com o que aquele papel social pressupõe.
Tá? Então, se eu sou um padre, eu tenho que agir de maneira correta com as normas sociais, as confissões que representa ser um padre. A autenticidade é um compromisso só com você mesmo, que muitas vezes o coloca contra as normas sociais. Para ser autêntico, muitas vezes eu tenho que quebrar as convenções sociais, porque eu tenho que ouvir apenas essa voz interior, a minha sensibilidade, o meu sentimento, para guiar as minhas ações. Ou seja, tem uma dimensão moral nisso. Esse seria um exemplo claro. Ele era autêntico porque ele ia contra as normas, as convenções de bom gosto, de comportamento, de ritual de interação, ou aquilo que se convencionou chamar de politicamente correto. Lembra que o grande adversário dele seria o exemplo claro do que seria o não autêntico sobre essa ótica. Era um cara cuja profissão era ser drag queen. Ou seja, ele profissionalmente ganhava a vida passando por algo que ele não era. Não sei se vocês lembram, era o grande antagonista com que ele tinha a rixa. E nas redes sociais era incrível a virulência com que tinha a discussão entre esses dois grupos. Né? Ele teve 60% dos votos. Né? Bom, esse seria um pouco assim do roteiro do que está me interessando tratar então nessa pesquisa. Isso foi o que eu já vim tratando até agora e de onde eu vou partir dentro dessa pesquisa. O que está dito ali é essa pesquisa que eu estou apresentando aqui se insere dentro do livro que eu pretendo lançar no ano que vem, cujo título provisório é esse que está anunciado ali em cima, que era a grande questão que me interessava. Né? O que significa ser alguém na vida hoje em dia? Quando você recorre a tanta expressão, quero ser alguém na vida, o que significa isso nesse nosso contexto especificamente? Né? É ter sucesso? É ser você mesmo? Né? Vocês devem conhecer uma propaganda protagonizada pelo Fábio Assunção, do celular, do Nextel, e que ele vinha percorrendo um caminho e tem justamente quando ele tinha tido aquele problema com drogas, ele faz uma fala lá para assim, felicidade é ser eu mesmo. No meio da frase, já interpretei muitos papéis, já errei na vida, ele tinha aquele problema com drogas e tal. Falei, mas eu finalmente descobri que felicidade é ser eu mesmo. Seria sobre essa ética da autenticidade. Né? A questão específica que estava me interessando aqui é essa conjunção desses três termos, autenticidade, visibilidade e performance. Performance aí não tanto no sentido de performance de Goffman, de apresentação, mas performance no sentido que eu estou... Também tem esse sentido, mas o que eu estou trabalhando mais especificamente nessa pesquisa é performance no sentido que o Alain Ehrenberg, um sociólogo francês, vai trabalhar no livro dele chamado Culto da Performance, performance no sentido de desempenho, tá? Que é uma das traduções do termo performance em português. Né? Não sei se vocês conhecem esse livro, é um livro de 91, também é uma referência interessante para pensar a questão do individualismo na contemporaneidade. A ideia de ser mais, de superar os seus limites, que tem a ver com o personagem, que vai ser o estudo de caso que eu vou apresentar para vocês. Então, esse é um pouco do roteiro das questões que estão me mobilizando nessa pesquisa, que eu pretendo dar conta. Como vocês podem perceber, não são questões propriamente simples, né, para tratar. A minha maneira de tratar isso é a maneira com que eu venho conduzindo as minhas pesquisas anteriormente, é olhar para a mídia, não só preocupado em responder a questão do como a produção de sentido, como a mídia faz, mas também tentar entender um pouco o porquê, né, me baseando um pouco para fazer esse quadro, esse pano de autores do campo da sociologia e da filosofia, são as áreas com quais eu dialogo. Não são escolhas óbvias, eu podia trabalhar com a área da psicologia, por exemplo, mas são as áreas com que eu tenho mais afinidade, enfim. O que eu tento fugir? Com o que eu não trabalho, para ficar bem claro? Era tentar responder essa questão no desafio que eu coloquei para mim mesmo, sem utilizar os seguintes conceitos: sociedade, espetáculo, voyeurismo, narcisismo e o mais recente, mediatização. Era minha proposta, se eu conseguiria dar conta disso. A maneira mais fácil hoje em dia, talvez, para resolver essa questão é tratar com esse conceito de mediatização, que é um conceito amplamente utilizado, né, por muita gente que não sabe exatamente o que está dizendo ao utilizar o conceito. Eu acabei de participar de uma banca de concurso para professor adjunto, ou seja, todos os candidatos doutores lá na UFMG, todos na sua fala, lá, a primeira etapa do concurso é seminário, ou no momento do projeto, todos, absolutamente todos, faziam menção ao conceito de mediatização. Aí, para ser justo com todos, fiz a mesma pergunta para todos. O que você entende por mediatização? Depois que o sujeito já tinha falado 50 minutos, não era nenhuma crueldade, eu estava querendo realmente fazer uma pesquisa de campo, entender o que era que a pessoa... A maioria, com a rosa exceção da pessoa que passou em primeiro lugar, não só porque responder essa questão não era tão central assim, mas, de fato... Não sabia dar uma definição instrumental do que entendia por mediatização. A maneira mais... Não, eu entendo mediatização como fala o Fausto Neto e o Braga, as frases mais... Assim, mas o que diz o Fausto Neto e o Braga? Eu não estou bem lembrado. Também não... Era uma saída pela tangente que não funcionava, mas não conseguia, de fato. Às vezes era um puro sinônimo mais contemporâneo para falar de espetacularização.
às vezes, fazer uma confusão com mediação do barbeiro, que eu acho que ainda é mais complicado, porque são conceitos completamente... Para mim, não são nem isso, não, são quase antagônicos, dependendo da sua percepção de mediatização, nesses que são mais mediacêntricos. Mas era um desafio que eu tentei propor a mim mesmo de dar conta dessas questões sem utilizar esses conceitos. A pressão é grande para utilizá-los, sempre que você vai apresentar isso, alguém faz um tipo de pergunta nesse sentido, mas poderia haver isso à luz? Bom, poderia, mas eu não quero ver. Não trabalho onde eu trabalho. Hã? De quê? Desculpa, Adriano, o quê? Diz que tu não trabalha onde eu trabalho, senão tu ouviria mais. Ah, porque você é da Unicinos. Para quem não sabe, para não ficar uma referência interna, é onde está o Fausto Neto e o Braga, que é quando as pessoas não sabem responder a questão, faz o APUD, né? Na minha porta tem, eu não uso mediatização. Então somos dois, né? Pelo menos. Mas não é negar, dependendo do conceito que você queira dar para a mediação, que esses fenômenos estejam presentes a você como força movente, como eu coloquei aí, a modeladora da questão de celebridade, mas não atribuir a ênfase ou centralidade exclusiva a algum deles. Tá? Por exemplo, desses, o que mais me interessa para o meu enfoque de pesquisa é a questão da personalização, mais do que o fenômeno da mediatização ou da mercadorização ou comodificação, como às vezes se utiliza. O que me interessa mais seria o último dessa tríade, aí, a questão de personalização. Só para indicação de quem quiser refletir sobre isso, a bibliografia sobre isso é bastante extensa, eu já mencionei alguns autores com os quais eu venho trabalhando aqui, mas essas são referências mais recentes que eu incorporei para o meu quadro de referência teórica, que estão sendo muito úteis para eu desenvolver essa pesquisa, principalmente o livro da Nathalie Reines, não sei se você... O livro foi lançado há pouco tempo, que ela vai tratar... Talvez seja o livro dela e da Andrea Brighetti, são os livros talvez que deem com mais profundidade conta desse conceito de visibilidade. Não como metáfora de outra coisa, mas para estudar especificamente a ideia de visibilidade. E ela vai trabalhar com uma conceituação que me interessa, que é a ideia de capital de visibilidade. E utilizando o capital não como metáfora, mas como capital mesmo de visibilidade. Como outros capitais, ou seja, é um capital entendido como recurso, que pode ser mensurado, desdobrado, aplicado em outros conceitos, e não é um mero sinônimo do que o Bourdieu, por exemplo, vai utilizar como capital social. Ela consegue ver as especificidades desse tipo de capital. E por que é tão importante tê-lo hoje em dia? E como ele vai gerar outras desigualdades na sociedade, que é uma questão que me interessa. Né? Um pouco contra esse discurso de que hoje, desse discurso da democratização da celebridade, que é a condição acessível a todos. Né? Mostrar que a própria ideia de celebridade pressupõe hierarquia e desigualdade, senão perderia o seu próprio sentido. Né? Celebridade, a aspiração pode estar democratizada, os caminhos para isso podem estar mais abertos, mas continua sendo algo para poucos, senão perderia até sua razão de ser. É meio proclamar o óbvio dizer isso, mas os discursos, em geral, isso passa um pouco despercebido. Né? Porque os meios técnicos talvez tenham se tornado, ampliaram essa condição de difusão, foi descentralizada a produção de celebridade. Isso faria com que qualquer um pudesse ter acesso a essa condição, esse status, esse prestígio, ou ser detentor desse capital. Certamente não é. O que me interessou no artigo específico do Olivier Driesen é porque ele vai tratar isso, a crítica a essa democratização da celebridade, associando isso ao ideário do neoliberalismo. A ideia de que você vai conseguir ter sucesso à custa dos seus próprios esforços. Os fracassos e sucessos são de responsabilidade do indivíduo. Ou seja, você ter reconhecimento social ou não depende da sua competência. E hoje, cada vez mais, a sua competência ao agir dessas novas plataformas, dessas novas mídias sociais. Ou seja, é da competência individual, e competência é o termo utilizado mesmo para isso, né? Da sua disposição, do seu esforço, do seu investimento subjetivo em se fazer reconhecido. Só depende de você, que é o grande mantra da sociedade hoje em dia. Né? Não lhe vão pedir mais hierarquias, a sua origem social não importa, vai valer apenas a sua disposição interior, para se tornar reconhecido, para se tornar famoso. Não importa mais a sua linhagem, como no passado, de onde você veio, importa esse esforço. Tá? Isso é o que um pouco está captado nesse artigo da Annie Baronson e da Andrea Freitas. Antes que o José Carlos ficasse mais angustiado quando é que entrar as redes sociais e o ambiente virtual dentro da apresentação, ela vai mostrar o porquê que é central pesquisar isso, o que me levou. Não é porque subitamente eu fiquei interessado por esse campo da cibercultura, é que para pensar isso era inevitável. Eu já tinha dado conta dessa questão dos programas de realidade na TV, então outro foco para onde eu tinha que direcionar o olhar forçosamente era esse. Tá?
E isso estabelece a conexão, que é sempre o pano de fundo que eu tenho trabalhado, para refletir sobre a questão do individualismo, essa questão do contexto político, sobre o qual eu rebato essas questões, que é esse contexto da difusão do neoliberalismo. Que é sempre complicado, tá? Porque a difusão do neoliberalismo no Brasil tem uma série de peculiaridades, né? Os sincretismos que a gente sempre faz aqui, isso é sempre uma maneira de assimilar esses ideários peculiar ao Brasil, né? A primeira, então, estratégia que eu fui fazer para dar conta disso foi vasculhar, né, na internet, os sites onde se propunha disponibilizar, facilitar, franquear acesso a essa condição de ser famoso, ser célebre, na ou através das redes sociais. Se vocês lançarem, bom, provavelmente esse número vai estar desatualizado desde ontem, quando eu fiz, mas tinham mais de 8 milhões de referências se você colocasse como ser popular nas redes sociais. Se você lançasse um Google só em português, com dicas, conselhos, comentários sobre essa questão. Eu selecionei aqui só para mostrar alguns dos sites que me pareceram mais interessantes para isso. Aí você, como o próprio título, os títulos são bastante elucidativos, né? Esse View My Act, você pode postar ali o site com algum tipo de performance sua, musical, algum outro tipo de talento que você tem, e vai ser julgado pelos usuários do site. De novo, vocês perceberam que me interessa, que tem uma parte específica para crianças, né? E são colocados pelos pais, então são os pais fazendo marketing do seu filho, já funcionando como assessor, digamos, de imprensa ou algo que o valha do seu filho. Aquela segunda, não sei se vocês conseguem ver, diz que a criança quer ser uma cantora, faça o seu sonho se tornar verdade, então ainda tem um apelo, uma certa chantagem emocional para isso. Esses são os de maior sucesso, tá? Esse é interessante porque ele é mais ligado ao mercado, tá? E é pago também. Nossa comunidade é designada a descobrir, promover, criticar e desfrutar o talento criativo. Monte um fã-clube, você consegue irradiar tudo com isso, e a frase final que é mais interessante, e obtenha a exposição que você merece. A ideia é assim, todos nós merecemos, a parte do pressuposto que o sujeito merece, que ele tem o talento, ele tem direito a ser celebridade. Isso ele vai só permitir que esse seu direito inato, natural, de nascença, se revele com a ajuda desse site, que é pago. Esse é um outro derivativo. Ele, em princípio, seria para as celebridades já existentes, para fazer um who's who, né? Quem é quem, fazer um ranking de quem já é célebre. O dado curioso é que você, não sendo célebre, você pode entrar nesse site, projetar, inserir o seu nome nele para que seus amigos o vejam como famoso. Esse é o mote que é vendido. Imagina o seu chefe, alguém que você conheça, vendo você num site de quem é famoso, interpretando você como uma celebridade. É curioso porque todo mundo sabe como é que é o procedimento do site funciona, mas, enfim, pelo visto, a mágica tem sentido porque o site é bastante acessado, bastante recorrido. Esse foi um dos primeiros. Hoje em dia ele foi lançado em 91, ele já não tem o apelo que teve no início. Esse era diferente, você não revelava nenhum talento, você dizia por que queria ser famoso. As pessoas iam lá, colocavam a declaração, quem tivesse a declaração mais votada, como sendo a melhor, tinha direito a ficar um dia na página para ver aquela profecia que se autorrealiza, para ver que ao expor o seu motivo, o seu desejo, o seu porquê de ser famoso, se de fato você viraria famoso a partir disso. Ou seja, virar famoso a partir do desejo de virar famoso, que é algo bem próximo daquilo que o Bruce definia como celebridade, né? Esse foi o ganhador daquele dia. O que está escrito lá em cima é: ser famoso não é tão ruim, afinal. Óbvio, senão o sujeito não teria nem acessado isso. Às vezes a fama pode trazer fortuna, mas também pode trazer dor de cabeça. Uma vez que você ficou famoso, você vai precisar de um agente, de um fotógrafo, de um guarda-costas, de um contador, de um terapeuta, de um advogado e talvez de um cirurgião plástico, de um bom cirurgião plástico. Parece, óbvio, uma butária, uma piada, mas o site te oferecia assessoria para todas essas áreas, caso você precisasse. Tá? Nesse seu processo de celebrização. Aqui é uma parte mais séria disso, esse talvez vocês conheçam, desses aferição de prestígio digital, de reputação digital. O mais famoso deles, o Cloud, né? Os internos, os insiders da área de cibercultura certamente o conhecem, né? Ele é valorizado tanto do ponto de vista de mercado, pelas pessoas que têm interessado em medida de reputação, de renome no campo digital, marcas também, produtos, ele não avalia só pessoas.
Em certos casos é difícil fazer essa distinção entre pessoas, produtos e marcas, né? Porque elas já se tornaram uma também. Né? E tem repercussões nas práticas, nas interações sociais diretas, não precisa fazer nenhum tipo de conjectura para isso. Por exemplo, essa era uma festa que a senha, a porta de entrada, era para você participar dessa festa, tinha que estar bem ranqueado no cloud. De ter 40 pontos no mínimo, senão você não podia entrar na festa. A ideia de comunidade para pouco, de elitismo, de assimetria, aqui fica bem claro. Por que isso? Que a ideia de que se você está bem ranqueado nessas redes sociais, dentro do cloud, a festa vai ter maior repercussão. Por isso, essa era a porta de entrada para você ter direito a participar da festa, é o pré-requisito. Tá? Para vocês isso pode ser meio natural, para mim isso me causou um grande espanto de como funciona isso. Você tem uma versão brasileira, se chama Celeb Brasil, esse site. O interessante é que ele não só faz um ranqueamento, ele faz coletânea, ele vai coletar menções em todas as redes sociais, na imprensa, tudo que tiver online, ao nome das pessoas e como as pessoas são mencionadas. Você vê a heterogeneidade das pessoas que estão aparecendo como celebridade entre as 5 primeiras, né? Neymar, Dilma Rousseff, Lula, Nicole Baus, para quem não lembra, não sei como ela foi uma paniquete, participante da Fazenda, acho que era isso que ela estava em evidência naquele momento, e Joaquim Barbosa, alguém mencionou ontem, por causa da questão do mensalão e tal, a heterogeneidade vê como a questão de celebridade não tem nada a ver com algo substancial, em si, uma propriedade inerente do sujeito que permite que essas pessoas sejam abrigadas por esse mesmo rótulo, pessoas com perfil tão heterogêneo. Isso foi feito agora. Eu fiz o print screen de algo recente. Para ter uma ideia de como isso era efêmero, em julho do ano passado, foi a primeira vez que eu acessei, quem estava em primeiro lugar era um transexual, né? Leia T, que é a filha do Toninho Cereza, era a única referência que eu tinha a respeito, mas acho que ela é modelo, algo assim. Agora ela está na milésima-sexta posição desse... Eu fui ver a atualização disso, ela caiu, porque é como uma bolsa, né? Ele, além de fazer esse ranqueamento, ele tem um jogo, como se fosse um fantasy game, que eu conheci como Cartola do Sport TV, para quem... Você pode apostar nas ações de uma celebridade, de acordo com como ela vai aparecendo no ranking desse site, você vai ganhando, acumulando pontos. Então, você vende celebridade, você investe literalmente, então, brincar com a mercadoria celebridade, aí no sentido literal. E, pelo visto, tem gente achando graça nessas coisas, porque esse site está sendo bastante acessado também. Pelo tempo que eu tenho, eu vou ter que passar rapidamente o que era efetivamente o estudo de caso que eu tinha resolvido estudar, que é a decorrência de um primeiro trabalho que eu apresentei ano passado, num evento lá na UFMG. Quando eu quis estudar esse fenômeno de celebridade, eu quis escolher uma que não fosse de uma área óbvia, ou a mais óbvia, pelo menos. Alguém da área do esporte ou do mundo do entretenimento. Então, eu resolvi fazer um artigo com uma aluna minha de doutorado sobre o Ike Batista como celebridade, alguém que não era ligado diretamente desse mundo. Isso surgiu quando eu estava dando uma aula na pós sobre esse livro ao qual fiz referência do Alan Ehrenberg, do culto da performance, que ele vai tratar justamente como essa ideologia da performance vai chegar na França, no início dos anos 90, o culto ao vencedor, ao empreendedor, ao sujeito que se desenvolve por sua iniciativa pessoal, apologia da autonomia e tal. E ele vai citar exemplos de empreendedores do contexto francês, né? Quando eu estava dando um curso sobre isso, essa minha aluna mencionou, mas isso parece uma descrição do Ike Batista. Eu fiquei com aquilo na cabeça e quando fui convidado para participar desse evento de celebridade, resolvi aplicar para ver se funcionava disso, né? A primeira questão era, será que era possível definir o Ike Batista? Ele é conhecido, mas se era possível defini-lo como uma celebridade? Ou ele só teria renome num ambiente mais restrito, né? Ele vai começar, nos anos 90, como aquilo que a gente chamou de uma celebridade adjacente, uma celebridade acessória. Ele era o marido da Luma de Oliveira e o filho do Eliezer Batista, que vocês devem conhecer, foi presidente da Vale do Doce, foi ministro e tal, mas mais especificamente para o mundo em geral, como o marido da Luma de Oliveira. É assim que ele vai aparecer. Depois ele começa, a partir de 2006, mais ou menos, a começar a ter projeção, porque ele aparece na lista da Forbes como um dos homens mais ricos do mundo. Ele está no 8º lugar, não sei se ele já subiu, mas é a última vez que foi visto esse ranking. Ele estava com 27 bilhões de patrimônio acumulado. Ele começa a ter um campo específico, meio óbvio de divulgação, ele aparece em capa de todas as revistas de negócio, o que era mais ou menos óbvio. O que começou a chamar a atenção, porque ele começou a aparecer em todas as capas de revistas de qualquer perfil. Ele foi capa de todas as revistas semanais, de revistas totalmente fora do âmbito de negócio, e foi entrevistado em todos os tipos de programa de televisão, Jô Soares, Marília Gabriela, Roda Viva, e programa específico como o da Marília Gabriela. Ele ia lá para ser entrevistado não para falar dos seus negócios, do seu empreendimento, mas da relação dele com o pai,
como era ser filho do Eliezer Batista, se isso gerou trauma, como foi o fim do casamento com Luma de Oliveira, ou seja, um interesse pela sua vida pessoal. Tá? O que a gente tratou nesse primeiro artigo foi especificamente dessa matéria de Veja, do Nasce o Maior Bilionário Brasileiro. Tá? Essa outra é genial. O anseio de que várias pessoas vão ter eu quero ser Ike Batista, né? Eu quero ser Ike. Aí é literal, ele como ídolo. Várias pesquisas sobre juventude. Qual é a pessoa que você mais admira? É impressionante a quantidade de pesquisas que tem. Ele sempre vai estar entre os 5 primeiros. Às vezes dividindo. Lula, é meio heterogêneo também. Lula, Luciano Huck, Steve Jobs aparecia, Roberto Justus, que também seria outro com um perfil parecido, esse do empreendedor, que acabou tendo uma repercussão midiática. Tá? Mas, assim, o que foi assim, a concretização, quando a gente estava pensando no artigo, se a gente poderia aplicar ou não essa questão do que reforçou a ideia que ele poderia ser um estudo de caso para isso, foi quando saiu essa capa da revista Alpha, que definiu ele como bilionário pop. E o que preocupava a revista especificamente era esse lado dele, não só do mundo dos negócios e tal. Quando na chamada de capa, o que ele vai tratar na matéria? Pressão, filhos, Twitter, vaidade e, claro, dinheiro. O bilionário popstar e a arte de ganhar e perder. Mas não é arte de ganhar e perder só na bolsa, é arte de ganhar e perder na vida. Ou seja, ele dá conselhos, não só sobre investimentos, mas lições de vida que não tem preço, esse tipo de coisa. Que é o mote do livro dele. Você deve saber que ele lançou, isso já foi posterior a gente ter escrito o artigo, ele lançou uma biografia que ficou durante 32 semanas no ranking dos livros mais vendidos de Veja, na seção de autoajuda e esoterismo. É a seção onde o livro está, e é apropriado, porque é um livro de autoajuda. Não é só como você ganhar dinheiro, mas é como você ser empreendedor na sua vida. Que era interessante, no sentido de você ter coragem, ser otimista, ter coragem, confiança em si mesmo para investir, seja o que for. Não necessariamente para ser um milionário como ele, embora você possa ter essa aspiração, mas para ter coragem de correr riscos na vida, para ser alguém na vida. Que era o mote do que eu estava querendo pesquisar. A gente foi as evidências dele como bilionário, ele cercado das próprias celebridades. Ali ele tocando guitarra com Medina, porque ele comprou 50% da empresa que organiza o Rock in Rio, né? Então, parece. Ali ele com uma das suas namoradas modelos, ele pegou o gosto depois da Luma de Oliveira. É recorrente também nesse tipo de personagem, né, para se manter. Embora ele já não precise, talvez, mais tanto disso. E aí, assim, critério, parâmetro definitivo de que o sujeito está como celebridade, como ele começa a ser flagrado pela revista Contigo, em momentos fora da sua área de expertise, digamos. A maioria desses flagrantes foi naquele... que toma um suco de açaí no Leblon. É a legenda daquela onde ele aparece ali no lado. Que é uma sessão da Contigo Imaginária. Eles são como nós, que é um título para mostrar, olha, ele é uma pessoa comum, ele também toma suco de açaí. Tá? Vocês podem ver várias dele correndo, porque ele tem essa coisa do esportista, né? Que também está ligado a esse do livro do Ehrenberg, vai mostrar a figura do empreendedor e do esportista, como tem uma similitude entre os dois. E essa foi a matéria, já foi posterior a gente ter escrito o artigo, mas me parecia o mais propício para a proposta desse evento daqui, que é especificamente como é importante o uso dessas mídias para os CEOs, né, para os empreendedores, para os empresários, você tem uma presença digital. E o Ike é apresentado como o mais digital deles todos. Preguei só um trecho da matéria. Tem o Abílio Diniz, que também deve ser outro cujo nome ressoa familiar para vocês, mas não por acaso ele está na capa. Né? E o que está marcado ali, ele vai dizer que o Twitter é sua caneta digital. Essa é uma frase que ele repete várias vezes. Essa aqui é a página. Tem 1 milhão de seguidores, agora jamais. Ele segue 53 pessoas, isso também é muito comum, né? Ele só segue 53 e é seguido por 1 milhão e pouco de pessoas. Essa foto, não por acaso, ele aparece ali, você vê, não é uma foto dele em ambiente de trabalho, é uma foto dele numa lancha, porque ele é um campeão ele foi um campeão de corridas de lancha, ele foi campeão mundial, o que também tem tudo a ver com o seu perfil, é um esporte arriscado, de velocidade, ele sempre faz analogias a esse mundo do esporte com o mundo do empreendimento. Vai dizer que o Lula deixou uma grande autopista para o Brasil e que ele vai percorrer com grande velocidade, ele sempre usa isso, a ideia de correr risco, de viver a 1000, etc. Aqui são alguns exemplos, você vai ver que vai misturar referências a questão específica de negócios, com comentários dele sobre a vida em geral, sobre sua vida pessoal, fenômenos do momento, falecimento da Hebe Camargo, o fato dele próprio ser líder de uma pesquisa de sonho do jovem brasileiro.
Eu, por uma coincidência, tive acesso um pouco ao bastidor dessa entrada dele no Twitter. Uma aluna minha trabalha numa empresa, uma agência digital, que fez um gerenciamento de crise quando o Ike foi entrar no Twitter. Porque ele entrou de maneira, até para fazer juízo ao perfil dele, de maneira meio assodada, não teve nenhuma consultoria, ele resolveu entrar no Twitter. A assessoria dele ficou muito preocupada, porque ele falava o que vinha na telha, que isso poderia gerar problema e tal, e acabou contratando essa empresa em cuja minha aluna trabalha, para fazer esse gerenciamento, para tentar minimamente disciplinar o que seriam as falas dele, a participação dele dentro dessa plataforma. Tá? Mas ele continua sendo assim, responsável por 75% das respostas das interações. Só 25% que seria da equipe dele. Tá? Ele faz questão de manter isso. Essa era uma outra coisa que eu queria explorar depois, mas é difícil de tratar com isso, seria a atuação dessas agências digitais. Né? Por exemplo, eu ia trabalhar isso como estudo de caso, mas fica difícil de revelar isso sem comprometer a agência. Essa agência também faz uma assessoria para uma atriz da Globo, que é muito detratada dentro das redes sociais, e ela tem um grande receio que ela fique mais falada pela sua feiura, que esse é o foco, por ela estar acima do peso, do que pelo passado dela artístico. Então, essa agência cria vários perfis de fãs falsos, de comunidades de elogio a ela, de programas onde ela participou, mas é impossível. Aí coloca a notícia, a fulana emagreceu 15 quilos, as pessoas fazem alguma piada em cima disso, como algo negativo. Só isso, e continua. É algo inadministrável, mas assim, não dá para aprofundar aqui sempre, senão vai ficar fácil de saber quem é a pessoa. Eu vou comprometer essa minha aluna. Hã? Não vou dizer, mas vocês devem... Já dá para deduzir de quem é que seja. As pessoas têm essa interação com o Ike, me interessou. Não é só para pedir conselhos sobre negócio, isso acontece muito, né? Conselhos sobre a vida, conselhos sobre negócio, mas às vezes para pedir dinheiro diretamente. Isso foi um dos momentos assim, de auge dele, de celebridade, quando criaram uma campanha no Twitter do Ike, para aquela coisa do Teleton, né, para as crianças deficientes, que o Silvio Santos sempre faz, e ele participou ao vivo do programa. Eu não sei se a gente está com tempo, porque eu tenho um vídeo para mostrar, não sei se dá para... Dá? Porque é meio inacreditável. Vamos ver se vai funcionar, tá, do YouTube aqui. Ó, quem tá no telefone? Não! É o Ike. Tá no telefone. Segura ele. Segura. Alô? Isso. É o Ike Batista. Hoje eu fiquei com inveja do Ratinho. Por quê? Porque ele falou que o Ike podia doar. Falei, putz, menino, seria maravilhoso, que além dele ser um homem maravilhoso, lindo, né? Ele é generoso. Ele participa sempre de campanhas. Eu disse, que pena que eu não estava lá. Eu que queria chamar o Ike. Agora pode chamar. De joelho, né? Literalmente, para ele. Né? Ia sair um selinho, não? Selinho. Eu paguei R$100 por um selinho. Quanto que ele pagaria por um selinho? Não, eu pagaria pra ele. Não ia ser selinho, ia ser beijo de língua. É verdade mesmo, ele tá no telefone? Tá te ouvindo. Vamos fazer silêncio. Ike. Alô? Ai, que voz. Celso se entrega, né? Ike, é você mesmo? Sim, sou eu. De verdade? Sou eu. Meu Deus, você não Olha a sabe. foto dele no telão. Olha, gente, como ele é bárbaro. Ike, você não sabe como eu admiro você. Não só pela beleza do homem que é, mas a beleza de empresário, o vitorioso que você é. Empreendedor, obrigado. Empreendedor, sim. Uma pessoa que se empenha sempre em fazer o bem e fazer o que faz melhor sempre. Eu não tô nem acreditando, é você mesmo que tá falando. Sou eu sim, Hebe. Muito obrigado por esse privilégio aí de, ajudar as crianças do Brasil. É algo extraordinário. Então eu considero isso um privilégio. Eu queria participar com esse evento seu aí, com R$1.263.000. Vou fazer uma doação de R$1.263.000. Mas ele é assim. Tudo tem X e tem que ter essa terminação. R$263.000.
Olha só isso. Consagração popular agora, né? Olha, eu qualquer dia vou aí no Rio para agradecer você e todas as crianças da ACB. Ele foi topo do Trend Topics com essa participação do Um selinho na Hebe. Mais quanto? Já deu pra ver, né? Um pouco da... Eu vou ao Rio, É que senão vai continuar, porque a Hebe não conseguia conter a empolgação e o Celso mais ainda, né? Ai, que saco. Eu vou passar mais rápido agora, como a gente está em cima do... Só para vocês verem um pouco das interações. Essas são algumas dos tweets dos fãs dele. A TPM, a revista TPM, fez uma pesquisa, uma matéria com as chamadas... que a revista assim denominou de iCats, que são as fãs assumidas do Ike Batista. Vocês vão ver que elas existem, tem... Meu guerreiro do sol, fonte eclesiástica de conhecimento, estou aqui gritando de alegria. Né? Não é só o Celso Portiolli, né, que ficou assim. Ai, que querido, você fica muito sem luz quando você não aparece para nos humilhar com a sua energia e carinho. São coisas... Tá dando para ler daí? Porque eu fico meio constrangido de eu ficar lendo esse troço. É porque ele tem essa questão do sol, do X, daquele número 263, não é por acaso, ele é cheio dessas superstições. Pelo visto, para ele deu certo. Né? Ele promove, o que foi interessante, porque ele promove encontros, não fica só uma relação no mundo virtual, ele promove encontros pessoais, houve 3 já, com os fãs dele, os seguidores dele do Twitter. Pode falar de fãs nesse caso, né? Esse foi um dos encontros. É um caso raro, né, de você ter acesso a isso, né, desse tipo de interação, passar para as 2 esferas, né? Aqui a declaração de uma de que estava presente desse evento. E essa é uma personagem particularmente interessante, porque ela é uma das fãs assumidas do Ike Batista, e ela é pesquisadora também. Então, da área de comunicação. Não, é que de fato eu não me lembro o nome dela, senão eu até dizia. Essa eu fazia questão, mas é que eu não... Eu vou mostrar depois. Essa aqui é ela fazendo a descrição no blog de como é que foi esse encontro. É sensacional. Por que ela acha ele genial? Porque assim que você chega no encontro, eles ofereceram uma camisa polo com a marca da empresa, do Ike, e todas as fotos que foram feitas das matérias sobre esse encontro, aparecia as pessoas fazendo uma divulgação gratuita para a empresa do Ike Batista. Por isso ela acha que ele é genial, sensacional, por ela ter participado dessa divulgação, ter sido garota propaganda gratuita do Ike. Aquilo ali era ela se manifestando como fã. Isso aqui é o trecho de um paper que ela apresentou numa conferência internacional... talvez a Adriana já tenha participado daquele Reputation Institute Research, que tem umas conferências anuais, já está na 15ª. Ela apresentou um paper sobre o Ike Batista, o que mostra como é perigoso quando você bota o seu objeto de adoração como objeto de pesquisa, né, como virar um ensaio, porque isso é a versão que ela publicou. Eu não consegui achar o paper. Para acreditar que de fato isso foi o paper, ela tem fotos dela no evento, com cartaz e tal, porque pelo tipo de linguagem eu não imaginei que isso pudesse ser o paper que ela apresentou lá. Mas pelo menos tem a foto, ela esteve lá falando sobre ele. E isso é o que ela publicou, a versão em português, no site. Nesse momento, o comentário que ela está fazendo é a respeito do fato de 90% dos tweets do Ike ser de resposta a perguntas, a interações dos seus seguidores. E, de novo, o que é importante para ela, para mostrar a ideia de que também tem essa dimensão do humano. Né? Não é só o Ike empreendedor, mas o Ike gente, né? Gente como a gente. Que é assim como ele se define, né? Um homem de classe média alta. Né?
Na Rede TV foi genial, que o entrevistador dele, quando ele falou isso, né? Homem, ele sempre diz isso, né? Ele sempre faz um discurso contra a elite, o que pode parecer um absurdo, mas de fato, assim, ele não seria aquela elite tradicional do patrimônio, ele é um empreendedor, um cara que se arrisca, que se construiu com o seu próprio trabalho. Embora a gente saiba que ele é filho do Eliezer Batista, enfim. Mas aí, quando ele foi falar isso no programa do É Notícia, da Rede TV, se eu não me equivoco, quando ele disse, sou de classe média alta, e o entrevistador deixou sair na hora, assim, altíssima, né? Como pano de fundo, e foi para o ar com essa observação que era justa para o comentário que ele tinha feito. Isso ainda continua, vou passar mais rápido, são a justificativa, por que ele é o gênio do Twitter, na visão dessa fã pesquisadora. Aí, basicamente, ela vai tratar do fato dele usar o Twitter para tentar rebater as críticas as acusações que são dirigidas a ele, do ponto de vista da gestão do negócio. Sabe que os empreendimentos dele são empreendimentos de risco, não só para ele, mas para quem aposta no negócio dele. Por isso o Twitter é tão importante, ele falar de transparência, de confiabilidade, de passar uma imagem amigável. Basicamente, ele depende de lançamento de ações e que a pessoa confie para ir no leilão dele de ações na Bolsa. Não vou entrar aqui na tecnicidade dessas questões, mas, enfim, ele aposta nesse capital de confiança. Só que o que interessou, para encerrar, aí aquele, de novo, cacoete de formação, de quem veio de estudos culturais, eu falei, não pode ser só isso. Não é possível que esteja todo mundo literalmente de joelho, como a gente viu lá para o Ike Batista. Deve ter algum tipo de reação a esse fenômeno. E foi a parte que a gente resolveu tratar, que era um pouco desconstruindo o Ike. E há vários, né? Assim, desde detratores nos sites mais de política, sites de humor, blogs pessoais e tal. Criticando desde a influência do Ike, as declarações, ao fato dele ter se tornado uma celebridade. Aquele momento ali do Steve Jobs, você deve ter visto, é uma alusão à coleira que a Luma de Oliveira usou no carnaval com o nome do Ike. Era o momento que o Ike disse, ou ameaçou do ponto de vista desse... Isso é um dos sites de tecnologia para Mac maníacos. E que ele falou que ia produzir coisas da Macintosh aqui no Brasil, da Apple. E os fãs ficaram indignados e disseram que seria como se o Steve Jobs se rendesse a ele, como a Lula de Oliveira se rendeu, e fosse botar uma coleira, daí a imagem do Steve Jobs utilizando essa coleira. Né? Há vários disso. Né? Esse aqui foi na manchete do estudo, que compraria a ilha de Lost. Há um genial no José Simão que ele fez uma Notícias do Futuro, aí que compra o seu primeiro país, aí vê notícia como se fosse verossímil em cima disso. O que é interessante para ver que às vezes é difícil ver o que é uma certa homenagem ou tem uma certa admiração por trás da crítica, outras são mais virulentas. A gente levantou um vasto material sobre isso, não dá para passar aqui. E por fim, vocês conhecem aquela Diciclopédia, que é a versão debochada do Wikipédia, esse é o verbete do Ike. O início é bem engraçado. Você quis dizer concessionário do serviço público que mama nas tetas do governo? Que essa é uma contradição, porque ele se apresenta sempre como essa questão do empreendedor, que faz por si próprio, mas ele tem uma série de parcerias de coisa com o governo. Ele era um puxa-saco, espírito do Lula, né? Comprou por R$1 milhão no leilão o terno do Lula. A coisa faz referência a isso no outro, você quis dizer. Filho de burocratas do governo e vencedor bilionário de concessões do serviço público sem licitação. Aí vem uma frase atribuída a ele, né? Se o PT mantiver as minhas bilionárias concessões de todo o minério do Brasil, eu compro até o terno do Lula por R$1 milhão, o que ele fez. Aí vem uma frase, bom, e limpa a bunda dele com a língua. Né? Ike Batista sobre a sua mamata de concessionária no serviço público. Aí vem depois uma descrição dele, Ike Batista, um famoso empresário brasileiro, filho de Elke Maravilha e Amado Batista, sucessor de Silvio Santos, como o homem mais picareta, quer dizer, riscado, empreendedor do Brasil, afilhado de Lula no empresariado, depois que o Zé Alencar mostrou que não aguenta mais. E aqui é a montagem dele com a Luma de Oliveira. Então interessou a gente pesquisar, não vou poder detalhar aqui, um pouco o que seria a resposta a esse fenômeno de celebrização. Mas assim, uma expectativa de que houvesse isso e que houvesse algum tipo de reação a isso. Depois, se houver interesse nas perguntas, a gente pode detalhar. Essa era um pouco da proposta, eu tive que correr, porque a pessoa que estava indicada de dizer a finalização do meu tempo já cansou de levantar as plaquinhas ali, então eu vou encerrando por aqui, agradecendo a atenção de vocês. Eu tentei mostrar várias vertentes da pesquisa, que de repente houver mais interesse nas perguntas, eu posso detalhar melhor. Funcionou quase como um pupurri, porque eu não sabia exatamente o que poderia interessar para o público daqui, quando você não conhece a audiência, né? Mas era um pouco a proposta da pesquisa é essa. Obrigado, pessoal. Você achou, Adriana? Qual é o nome dela? Tá. Você queria que eu revelasse, né? A galera lá do fundo
Bom, a gente já agradece, né, de antemão, ao professor João Freire, e vamos abrir para as perguntas, né? Quem quer começar? Adriana, venha. É a visibilidade. Oi. Bom, João, queria começar te dando os parabéns e queria te dizer que eu sou freirete, tá? Vou escrever. Bom, primeiro te dizendo assim, que acho que é uma coisa que a gente tem que debater essa questão, né, que tu começaste a tua fala dizendo, eu não sou um pesquisador de cibercultura e tal, mas eu acho que as questões que tu trazes a respeito de sociabilidade, dessas perspectivas mais culturais, sempre tiveram alguma repercussão no campo da cultura digital. Então, acho que a gente, às vezes, não quer se colocar em algum campo, enfim, mas acho que as tuas posições são sempre muito coerentes. Eu queria te perguntar, né, a respeito dessa tua pesquisa em relação às celebridades, se tu está pensando isso só em termos dessas celebridades como o Ike Batista, ou se tu está pensando nessa construção de celebridades específicas da internet, né, que é um outro processo daí, se tu tem alguma, já pensou sobre isso? E também em relação a essa questão, tu falaste um pouco aí, essa questão da performance, então, que é uma coisa que eu estou trabalhando agora a respeito da performance de gosto, né? Como é que tu vê a relação das pessoas que são os fãs, né, com esse tipo de celebridade? Aí seria isso. Vamos fazer por bloco? Tá, eu devia ter anotado, imagina que eu fosse... Não, mas acho que eu me lembro. Não, quer responder essa? Então depois a gente faz esse bloco. Tá. Bom, obrigado, então, primeiro pela referência. Agora vai ficar parecendo que é uma troca de elogio, uma rasgação de cera, mas um dos fatores que me deixou mais à vontade, assim, para aceitar a participação no evento, não me sentir possivelmente deslocado, foi quando eu vi que a Adriana estava presente. Falei, bom, pelo menos tem alguém com perfil... Quando eu conheci a Adriana, né, o que foi a proximidade, quando ela me abordou, era a questão mais dos estudos culturais, que a gente tinha como base em comum, do que a questão de se era cibercultura, ou se a pesquisa era no mundo online, offline. Então, isso me deixou mais um pouco tranquilo, né? Em relação à tua pergunta, assim, no livro específico meu, individual, esse que eu estou escrevendo agora, mais do que analisar uma celebridade em si, por exemplo, o Ike Batista nem entra nesse livro, né? Como vocês viram ali, eu já fiz um primeiro artigo que eu publiquei no ano passado, que foi esse evento da UFMG, que não tinha essa parte do Twitter. A gente começou, era específico para fazer um artigo para essa mesa. Quando a gente viu, eu e essa minha orientanda, a gente tinha mais de 50 páginas sobre Ike Batista. A gente tem muito artigo ainda para desovar sobre ele. A parte toda que tinha ficado de fora, porque não tinha a ver com aquele artigo, era essa parte do Twitter. Dessa representação não tinha a ver com a proposta de lá, que era mais sobre jornalismo, a gente trabalhou a matéria de Veja. Mas para essa pesquisa específica, o que me interessa ver, dentro dessa ideia do que significa ser alguém na vida hoje, como é que as pessoas interpretam essa aspiração, né? Como é que as pessoas percebem a questão da definição do seu próprio valor pessoal, da expressão desse valor pessoal, né? Das disputas em torno do valor pessoal, dessa busca por reconhecimento, notabilidade, visibilidade, ainda na procura do termo mais adequado, talvez todos eles, dependendo do contexto específico. Então, não é fazer estudo de caso de uma celebridade mais específica, mas eu fiquei com interesse a partir do próprio Ike Batista, porque a gente agora virou um personagem familiar para mim, para essa orientanda, mais do que provavelmente a gente gostaria, né? De fazer um livro, que a gente está chamando provisoriamente de Narrativas da Vida Vitoriosa. Assim, quem seriam personagens emblemáticos, que valores esses personagens encarnam que falam algo sobre a contemporaneidade? O Ike Batista não teria essa projeção em outro contexto que não fosse esse nosso, em que esses valores do empreendedorismo tiveram uma difusão no Brasil a partir dos anos 90. Você vê essa difusão em várias... que é a minha maneira de trabalhar, em outros lugares totalmente distanciados da mídia. Você tem currículos de escolas públicas e municipais que têm disciplina sobre empreendedorismo, ensinando a ser um empreendedor, conhecimentos técnicos ou para desenvolver potencialidade, uma disposição interior empreendedora. Você tem cursos patrocinados pelo governo, por agência, por todas as centrais sindicais sobre empreendedorismo. Empreendedorismo está na fala dos discursos do Lula, estava no discurso de posse da Dilma. Objetivo, formar uma classe média empreendedora no Brasil. Ou seja, tem uma aspiração que o Ike parecia encarnar e representar desse valor. A gente começou a pensar quais eram outros personagens que encarnariam isso diferente dele.
não tão óbvios para encarnar esse valor como ele. A ideia da autonomia, do se fazer por si mesmo. A gente começou a pensar algum deles, um que era interessante porque também tem vinculação com o mundo da internet e tal, e aparentemente não teria nada a ver com o Eike Batista, talvez estivesse mais próximo da pesquisa da Thaís, que era a Bruna Surfistinha. Não sei se vocês assistiram o filme da Bruna Surfistinha. A ideia dela é uma encarnação desse personagem da autonomia. Não sei se vocês lembram a trajetória. Ela sai de casa, porque em casa ela não estava podendo ser ela mesma, enfim, não estava se sentindo à vontade naquele ambiente. Ela sai por vontade própria, vai ganhar a vida de acordo com a escolha que ela fez, estabelece uma meta. Primeiro ela cria o site na internet, que vai torná-la popular naquele meio, que eu não sei como definir aqui, mas enfim, se torna uma empreendedora do sexo, se você quiser definir, estabelece uma meta mesmo de pontuação. Quando eu tiver tal, eu vou sair desse negócio. Tem um momento de derrocada nisso, que é o momento que ela perde a autonomia porque ela cai nas drogas, lembrando a história do Fábio Assunção, né? No momento que ela perde a questão da autonomia, vai para uma questão da compulsão, que seria o oposto disso, que é o grande pânico do sujeito hoje em dia, né? E depois consegue ser bem sucedida e tem projeção, lança um livro e se torna uma celebridade. E depois vai participar de um reality show, é o ato disso, feito, convocado com celebridades, subcelebridades, celetoides, enfim, a Fazenda. Então seria uma personagem também que a gente pegou, que era uma escolha não óbvia, né? O mesmo livro que você reunisse Eike Batista e Bruna Surfistinha, assim, de pegar alguns personagens emblemáticos do que significa uma vida vitoriosa hoje em dia, tá? Dentro desse contexto de fundo do neoliberalismo, desse ideário do neoliberalismo. Qual era a outra questão? Da performance de gosto. Eu não sei bem associar essa questão para essa pesquisa, né? Eu trabalhei muito com isso na minha tese de doutorado, que foi em cima de disputa de gosto, mas era uma outra, por outro lado, não sei como fazer uma conexão exata com isso. Se também, de repente, você explicar melhor o que tu está querendo trabalhar. Pô, já estou falando que nem gaúcho, né? Tu está querendo mas o que você está querendo trabalhar para também estabelecer uma conexão. O que aparece assim, as disputas são muito virulentas entre esse grupo, como eu falei, entre o fã do Marcelo Dourado, o investimento que as pessoas... Eu só tinha visto algo parecido, e talvez chegue mais próximo do que você está falando, quando eu orientei uma monografia de um aluno meu que fez sobre fãs do All-Star e do Nike, do tênis Nike e do tênis All-Star, comunidade de fãs do tênis Nike e do All-Star. E na época, assim, agora isso já caiu, mas o investimento que as pessoas faziam naquilo, o investimento financeiro, né, porque tinha uma coleção, e as pessoas batiam foto como foto de família, tinha um tipo de enquadramento, a própria enquadramento visual dos seus tênis era como se fosse representante da família, e a briga, o que significava usar, que valor tinha para o fã de um tênis ou do outro, o que aquilo definia você como sujeito. Tá? E isso foi uma coisa que eu vi, mas agora em relação a essa pesquisa nova eu não tinha pensado por aí, é possível fazer a conexão, mas não é por esse viés que eu tenho tratado, enfim. De repente, conversando com você, depois eu até me inspiro para isso, a gente fala... No shopping, depois da apresentação, a gente continua falando sobre isso. Mais alguém? Alguma questão? Vem, Rodrigo. Bom, achei fascinante, muitas questões, mas uma coisa... Eu fiquei pensando, em algum momento você faz o contraponto em relação ao outro extremo. Você ressalta nessa questão da extrema visibilidade, da busca da autenticidade, em relação ao que o Sennett fala lá do declínio do homem público, de que medida isso também está associado a uma transformação da nossa expressividade nos ambientes públicos, né? E esse outro contraponto de como a gente se expressa no público e o lugar dessa expressão, né? De certa forma, esse outro contraponto, você discute isso ou não está discutindo isso? Não, na verdade discute sim. O Sennett é um autor central, te agradeço a pergunta, é um autor central da pesquisa. O Sennett é um dos autores contra os quais o Charles Taylor se contrapõe naquele livro que eu falei da ética da autenticidade. O Taylor é um que faz uma crítica a esse discurso, ou que ele vai chamar dessa retórica da autenticidade. Não sei se você lembra, o subtítulo, que é o título em francês do Declínio do Homem Público, é o livro de 78, né? As tiranias da intimidade. O que o Sennett está discutindo naquele livro, né? A ideia da personalização, quando essa esfera do íntimo se projeta ou extrapola para a esfera pública. Então você vai escolher um candidato, um político, não por uma plataforma de governo, mas pela sua personalidade, pelo aquilo que ele revela de si. Eu sempre, quando vou trabalhar com esse livro, para mim é central, eu tentei até colocá-lo como livro de referência obrigatório para o nosso processo de seleção lá para a prova.
escolheram outro, e foi um castigo, porque o livro estava fora de catálogo, acabou não entrando, mas eu fui voto perdido. Mas eu acho que é um livro central para atender várias questões da contemporaneidade, mas eu sempre cito, quando vou dar um exemplo concreto para explicar o que ele está falando do livro, eu não sei se vocês lembram de uma campanha eleitoral retrasada, eu acho, entre o Kassab e a Marta Suplicy. A propaganda eleitoral da Marta Suplicy era assim, um exemplo concreto do que o Sennett está falando nesse livro. E lembrando que foi feita pela Marta Suplicy, que tinha um discurso que aparentemente se contrapõe a isso. A campanha era assim, o spot, né? Vocês conhecem o Kassab? Vocês conhecem o Kassab de verdade? Sabe se ele é casado? Se ele tem filhos? Óbvio que para qualquer pessoa não precisava morar em São Paulo, tinha um subtexto das pessoas dizerem que o Kassab é homossexual. Fala, e se for? O que isso tem a ver com o desempenho dele como prefeito? Absolutamente nada. Em princípio, né? Na nossa maneira de interpretar, não tem a ver. Porque se ele esconde algo tão importante da sua personalidade, imagina como é que você pode ter confiabilidade nele na condução dos negócios. Se ele não é transparente em relação à sua vida, como é que ele vai ser transparente na gestão da coisa pública? É óbvio que isso, aparentemente, são fenômenos desconexos, mas na nossa sociedade, isso que o Sennett está falando, aparentemente essas coisas, aparentemente não, na prática tem relação. Essa cobrança, essa tirania da transparência. Para a gente, hoje em dia, a transparência vira um termo que a gente só carrega de positividade, né? Todo mundo cobra a transparência. Se você não revela algo sobre você, se você não está transparente, aberto ao outro, você falou um pouco aqui, bastante até na fala da Raquel e no André, retomou isso, a questão da privacidade, será que tem um fim da privacidade ou não? Mas se você não for transparente, a ideia de que você está escondendo algo, porque você tem algo de negativo para esconder. Se você for uma pessoa discreta, em algum momento de ser discreta é um dos maiores elogios que você podia fazer a uma pessoa. O que quer dizer discrição na origem da palavra? Discrécio quer dizer que separa. É aquele que separa a esfera pública, na descrição, na origem do termo latim, quer dizer isso. É aquele que separa o público do privado. Não só porque ele quer preservar algo de si, mas em respeito ao outro. Que é o que o Sennett vai falar. Em alguma medida, todo mundo traz lá sua câmara de horrores. Será que vale a pena projetar? Mas você veja, em qualquer conversa banal, a pessoa faz uma revelação e fica com aquela expectativa de reciprocidade, né? Isso acontece com aluno. Outro dia, uma aluna, para não entregar um trabalho numa data, bastava inventar uma coisa, o computador deu pau, né? Não, porque eu estou mudando o meu antidepressivo, aí sempre vai aumentando. Porque eu não me adaptei, houve um caso de traição na minha família, eu não havia necessidade dela fazer relação, eu não tenho nenhuma relação de intimidade com ela, você acaba desenvolvendo com alguns outros orientando, mas não era o caso dela. É uma recém-mestranda, e ela não parava, e provavelmente ela que imaginou que eu fosse também revelar alguma coisa. Pois é, a vida é assim mesmo, deve ter me achado o quê? Uma pessoa fria, por não ter feito esse tipo. Então, essa é uma coisa que me incomoda, não só como pelas suas repercussões políticas, como eu falei, mas do ponto de vista pessoal. Um dos capítulos desse livro, do Ser Alguém na Vida, que eu estou tratando, é sobre a patologização da timidez. Óbvio, vocês devem ter percebido que é algo que me interessa pessoalmente, assim, como timidez também foi visto até como um traço normal, pessoal, faz parte da variedade da espécie humana. É interessante que estejam os extrovertidos, e como cada vez mais isso é patologizado, né? Valeu o DCM, que é aquele livro de diagnóstico, estatística, médico, de psiquiatria, a quantidade de patologias que está ligado a transtorno de personalidade para o sujeito ser tímido. Por que ser tímido virou uma patologia especificamente na nossa sociedade? Porque você tem essa cobrança de extroversão, né? De despertar o seu vendedor interior, de você vender a si mesmo, fazer o seu marketing pessoal, não só para quem quer vender um negócio, no dia a dia. Rede social é muito isso, né? Assim, então, é uma contrassenso do sujeito que é tímido e está se expondo ali. Por isso você tem... A minha ideia era ver a repercussão nesse fenômeno. E a quantidade de matérias de mídia que você tem falando sobre a vitória contra o monstro da timidez. Capa de Veja, capa de Atrevida, capa de Capricho. Você deve ver que eu permaneci com olhar para isso. Capa de Você Se Há, capa de Vencer. Revista de negócio, revista semanal, revista para adolescente. Todas elas têm alguma coisa que eu chamo de jornalismo de autoajuda para vencer a questão da timidez. Ou seja, tem diretamente a ver, o Sennett é um autor central, e um outro que veio depois, só para encerrar, que tem um diálogo com ele, lançou um livro um ano depois e agora foi redescoberto por causa desse fenômeno da celebridade, é o Christopher Lasch, com Cultura do Narcisismo. Que era esse livro foi um cult book meu, assim, na época que eu estava na graduação, na comunicação, teve um auge, ele foi um livro realmente popular, digamos assim, teve uma notoriedade, depois caiu um pouco um certo esquecimento, e agora, com esse fenômeno da celebridade, voltou à tona, às vezes com uma leitura um pouco incorreta porque ele faz um diagnóstico de cultura, não é só um diagnóstico psicológico, embora ele se apoie no Kerben, né, autores da psicologia, mas para tentar interpretar esse fenômeno dessa difusão, dessa cultura do narcisismo. Só para ver uma ideia disso, falando do DSM, a proposta, na próxima edição do DSM, de tirar, ao mesmo tempo que você patologiza a timidez, de você tirar o transtorno de personalidade narcisista.
Por quê? Porque aquele quadro de característica não configuraria mais uma patologia. São comportamentos tão amplamente difundidos. Tem uma grande polêmica, eu não sei se o Zé tem interesse em acompanhar nisso, assim, mas tem uma grande polêmica se vale a pena manter isso como uma descrição nosológica, um quadro de transtorno. Então é o inverso, né? Um você patologiza e outro não. Talvez seja tão difundido esse comportamento que esse transtorno de personalidade... Todos nós seríamos enquadrados, né? De acordo com esse tipo de sintomatologia que está descrita ali. Mais alguma questão? Não, tem que vir aqui, por causa da transmissão. Seu desafio aos tímidos, né? Esse tipo de interrupção. É verdade. Primeiro, queria parabenizar o professor Freire. Lógico, eu também fui aluna lá dessa equipe maravilhosa, que é da ECO-FRJ, lá com o professor Manuel Carneiro Leão. E realmente é muito interessante essa multiplicidade de aspectos que traz esse tema tão vigoroso, né? Mas eu queria lembrar somente um fato, assim, com relação a essa questão do Kassab e da Marta. Isso foi um tema debatido, assim, entre o pessoal que trabalha com marketing político, e lá na minha universidade a gente tem um pessoal que trabalha com isso, que é o Mackenzie, que é o seguinte: na verdade, esse era um aporte trazido pelo ideólogo, né, do grupo, que é o João Santana, que é até um baiano, mas que funcionou para a eleição de uma forma extremamente negativa. O efeito foi contrário. Eu achei importante revelar isso, porque se, por um lado, há o argumento de que dentro de toda essa base teórica, o fato dele não revelar isso, digamos assim, fosse um aspecto negativo, porque ele podia também estar escondendo outras coisas, parece que no Brasil e na Europa, diferentemente dos Estados Unidos, com o caso Mônica Lewinsky, essa questão pessoal, apesar das redes, apesar de todos esses problemas, ainda é uma decisão pessoal para a população. Então, no caso de São Paulo, que é considerada uma sociedade relativamente tradicional, apesar de ser uma grande metrópole, bastante tradicional, isso, assim, o movimento gay, que é fortíssimo em São Paulo, todas as associações, mas, assim, foi muito, muito forte isso. E dizem que a Marta, ela se traiu com isso, porque, ao contrário, ela foi a primeira mulher na televisão a falar sobre sexo, a falar sobre sexualidade, inclusive homossexualismo. Então, isso é uma questão. É a última pessoa de campanha. Exatamente. E isso foi um dado do João Santana, que foi super criticado com relação a isso. Então, achei interessante trazer esse esclarecimento. Né? Quando a gente faz análise assim, está fazendo análise de tendência. É óbvio, como eu mencionei em outros, até ao ilustrar o próprio exemplo do Ike, você sempre tem resistência a isso, maneira diferente de... Muitos atribuem a queda e a derrocada final dela a essa campanha. Né? Agora, assim, certamente para algum grupo teve alguma ressonância nisso, não foi só o ideólogo da campanha que pensou nisso, outras pessoas se identificaram, o que reforça, assim, uma coisa que tem conexão com uma coisa que o André mencionou ontem. Um tipo de coisa que você precisaria estudar isso de um fenômeno mais localizado, assim, pegar essa... Para que grupo isso funcionou? Que tipo de repercussão? Tanto que eu cito isso como um exemplo bem generalizado, eu jamais transformaria isso num estudo de caso, porque agora não dá para fazer isso retrospectivamente. Mas seria interessante ver, na hora que teve essa campanha, como que diferentes grupos e que tipo de reação gerou o apelo a isso. Ele apostou claramente que o fenômeno que o Sennett tinha falado era totalmente hegemônico, que todas as pessoas se identificar com isso. Felizmente, a meu ver, houve reações em relação a isso, as pessoas interpretaram, e acho que principalmente por ter partido da Marta. Parecia uma incongruência. Isso. Não foi fiel a si mesma. Ela não foi autêntica. A ideia é essa. Ela agiu de maneira artificial por um motivo exterior a ela. É isso.